28 de abril é o Dia Internacional da Educação. Esse dia foi criado no ano 2000, num encontro em Dakar, na África, com a participação de 180 países. A intenção era afirmar um compromisso mundial pela educação básica. Representantes de 164 nações assinaram um documento conhecido como Marco de Ação de Dakar, Educação para Todos, cumprindo nossos compromissos coletivos. A ideia era que em 15 anos a educação básica tivesse evoluído bastante. A situação até melhorou, mas ainda está longe do ideal, de acordo com a ONU. Ainda existem muitos analfabetos e também analfabetos funcionais, como apontam estudos feitos aqui no Brasil e também no mundo. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora do curso de Pedagogia do Ensino à Distância aqui da Unicesumar, Márcia Previato. Tudo bem, Márcia? Bem, Elaine, boa tarde. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Né? A gente gostaria que esses números não existissem mais, né? Que não existissem mais analfabetos, que as pessoas realmente pudessem ter essa dedicação e esse resultado de uma educação boa, mas não é isso que acontece ainda, né, Márcia? A gente ainda vê que o Brasil ainda está muito longe de chegar àquilo que seria o ideal, né? Os índices de analfabetismo e analfabetismo funcional ainda é grande, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 26% da população brasileira que é o analfabeto funcional. É muito, né? É muito. Isso porque eles medem o analfabetismo funcional, né? Aquela pessoa que tem até o 4º ano, a 4ª série, né? E a gente vê que hoje, em números, né, isso está bem maior. Porque quem é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é aquela pessoa que decodifica, mas ela não compreende aquilo que realmente a mensagem está passando, né? E nós temos aí, então, aproximadamente 26% dessa população brasileira acima de 15 anos que é analfabeto funcional, e nós temos 7% da população brasileira que ainda é o analfabeto total. Aí as pessoas dizem assim, nossa, mas hoje é difícil, né, encontrar pessoas que não sabem ler e escrever. A maior concentração disso hoje está na região norte e nordeste, né? Então, por isso que às vezes a gente aqui, na região sul, talvez a gente não veja tantas pessoas analfabetas, mas a gente tem esse índice muito grande, muito latente ainda no nosso país, né? E o analfabeto, ele, vamos dizer assim, ele tem prejuízos para ele, né? E também traz prejuízos, de certa forma, para a sociedade, né? Porque a cultura, a educação, ela promove, né, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, enfim. Precisamos, sim, melhorar muito esses índices. Agora, Márcia, você trabalha diretamente com os profissionais que vão ser os professores, né? Você forma esses cidadãos. Qual que é a importância desse profissional pensar mais sobre essa responsabilidade? Porque eu falo que na faculdade o professor tem que ser excelente, mas sim, lá no início ele tem que ser sensacional. Sim. Porque além de ensinar, ele tem a missão de fazer com que as crianças gostem de aprender, né? E um passo em falso, uma errada, pode criar um bloqueio e fazer com que aquela criança se torne aí um adulto que nem goste mais de estudar, inclusive. Isso mesmo. Eu falo que a responsabilidade dos professores da educação infantil e dos anos iniciais é muito grande, porque nós trabalhamos com a base, nós trabalhamos com a formação. Eu, particularmente, trabalhei muito tempo como alfabetizadora. Hoje tenho livros escritos sobre alfabetização, né? Ministro a disciplina de metodologia da alfabetização para o curso de pedagogia, para pós-graduação. E eu sempre digo da responsabilidade que o professor, alfabetizador principalmente, ele tem, porque uma alfabetização mal feita, uma criança que é promovida para uma série seguinte sem ter adquirido as competências e habilidades necessárias, né, para leitura, para escrita, isso vai trazer prejuízos posteriormente. Porque mesmo a matemática, se o aluno não tiver um bom nível de interpretação, né, a matemática não é só cálculo, a matemática precisa da interpretação. Então, se esse aluno não for bem alfabetizado, por isso que a gente às vezes vê nas universidades as pessoas chegando com uma defasagem muito grande em relação a conteúdos básicos. Por quê? Porque não foi trabalhado
lá na educação básica, lá no ensino, na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino médio, determinadas habilidades, determinadas competências que farão falta para ele quando ele estiver numa universidade, fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, né? Nós temos aí 38% da população que termina o ensino superior são considerados analfabetos funcionais. Que número triste, né? É um número grande ainda. Por quê? Porque quando ele vem para a faculdade não está dando conta, né? Porque ele vem com uma defasagem grande da educação básica. E tinha que ter sido resolvido lá atrás. Tinha que ter sido resolvido lá atrás, né? Então, aí, quando eles vêm para a universidade, a gente tem um grande desafio, né? Além de passar, né, os conteúdos próprios da profissão, né? No caso de professor, para que ele exerça essa profissão docente de forma significativa, né? De forma que promova mesmo o aprendizado do aluno, ele não consegue. Teve uma época, há um tempo atrás, que era meio que assim, não tinha muita opção, fazia magistério, depois, se desse, faria um curso de pedagogia ou um outro curso complementar. E a gente sabe que tem muita gente que acabou meio que ficando nessa história. Sim. Né? E assim, não é que foi dar aula por amor. Acabou gostando, de certa forma, sim, mas foi dar aula porque não tinha uma outra facilidade para ter uma profissão naquela época. Enfim, de certa forma é uma escolha, mas ainda sim, uma escolha com algumas restrições. Essas pessoas hoje devem voltar para a faculdade, né? Ou devem voltar para cursos. Com certeza. Não dá para ficar parado, não importa a idade, nem quanto tempo, há quanto tempo de aula, né? Porque as crianças são outras são hoje, outras. Né? Nós trabalhamos hoje com os nascidos na era digital, né? E nós precisamos nos adequar também, nós precisamos ter uma formação continuada. Eu digo sempre para os meus alunos em dias de colação de grau, eu digo, é o começo, né? Vocês deram o pontapé inicial. Agora precisamos dar continuidade a esses estudos. O professor precisa ser pesquisador, o professor precisa gostar de ler, porque se eu quero formar uma criança leitora, eu preciso ser um exímio leitor, né? Então, essa responsabilidade que nós temos de formar essa criança, de ensinar essa criança, né? Principalmente para o pedagogo, é grande. E aí você tocou num assunto da questão dos professores formados somente em nível médio. A gente ainda tem no Brasil muitos professores que terminaram o antigo magistério, que hoje a gente chama de curso de formação de docente em nível médio, que isso também está se extinguindo no Brasil, né? Que não voltaram, né, para fazer uma faculdade. Tem muitos concursos que já não aceitam mais, né? Aqui em Maringá mesmo, os concursos precisam ter nível superior. Mas ainda, pela falta de professores em determinadas regiões, nós ainda temos professores que são formados apenas em nível médio, que estão dentro de sala de aula. E esse conhecimento, ele é mutável, ele é constante, né? A sociedade vive uma constante transformação. Então, a escola precisa também se adequar, o professor precisa se adequar, precisa se ressignificar o seu trabalho. Nós precisamos, se nós queremos que a educação tenha um rumo diferente, nós precisamos saber da nossa responsabilidade para ajudar essa educação, né? Isso está, entre outras coisas, também, claro que não só na mão do professor, né? Políticas educacionais, políticas públicas precisam ser criadas também. Agora a gente percebe que sempre existem projetos, legislações novas, fechamento aí de pacotes para que daqui não sei quantos anos a educação esteja melhor. Isso. Mas isso, apesar de todo esse empenho, né, existem no caminhar a passos muito lentos, né, Márcia? Muito lentos. Nós temos aí o PNE, né, que de 2014 a 2024, são 10 anos, que ele precisa atingir um patamar dentro da alfabetização de adultos, são 20 metas, né, então até 2024 isso teria que estar, né, teria que ter sido alcançado.
E pelos passos que a gente vê que a educação está caminhando, nós não vamos atingir, né, todas as metas propostas pelo Plano Nacional de Educação. O que é muito triste. O que é triste, né? Porque é implantada uma política pública, mas nem sempre nós temos respaldo para fazer também com que isso se efetive, né? Nós temos aí a Base Curricular Nacional, que norteia todo o trabalho aí do professor, das escolas, justamente para que a gente tenha uma uniformização disso, né? O que a criança que está aprendendo hoje aqui, numa determinada escola, se ele mudar de cidade, se ele mudar de região, de estado, que ele tenha aquele mesmo aprendizado, né? Então a base ela veio para nortear isso, ela veio para dar uma fazer com que as escolas ensinem as mesmas coisas e para que essa criança, quando termine a educação básica, ela tenha passado por todas as etapas que estão colocadas ali na base curricular. Bom, 20 anos hoje, comemoração aí do Dia da Educação. Sim. Esperamos que os próximos anos possam ser comemorados com mais alegria, com números melhores e com resultados principalmente muito positivos, né? A gente vê assim, Elaine, que a educação vem caminhando, sim. Eu acho que a gente está conseguindo fazer essa democratização do ensino, principalmente com a educação à distância, né, que alcança, certeza, que ajuda muito. Sim, né? A gente, nós temos, por exemplo, alunos que moram em ribeirinhas, vão de barco para os polos para fazerem as provas. São pessoas que no ensino presencial não seriam atingidas. E com a educação à distância, né, a gente consegue levar isso para mais longe. Então, eu acho que a educação à distância está contribuindo muito para essa melhoria, né? Mas a gente ainda precisa melhorar muito. Na verdade, mesmo que estivéssemos bom, nós precisaríamos estar procurando melhorar, né? Mas se a gente for colocar o Brasil, ver como é que o Brasil está em relação a outros países, a gente está bem aquém. Certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. E que ano que vem a gente possa comemorar com uma notícia melhor. Com uma notícia melhor. Tá certo.